Então, já que estamos aqui no campo das histórias, queria tomar a liberdade de pedir que ele contasse alguma história de qual foi o momento que ele achou que esse processo tinha chegado numa situação irreversível e que poderia naufragar completamente, né? Contar um pouco qual foi o momento de maior tensão ali para ser superado, e falasse um pouco como que isso impactou, né, a venda das distribuidoras impactou no resultado da Eletrobras e no projeto da empresa para poder seguir adiante aí, cuidando realmente da sua missão final. Perfeito. Alô? Bem, perfeito. Obrigado. Cumprimentar aqui o Levi, agradecer o convite, saudar nossos colegas do BNDES, foram super parceiros nessa nossa jornada, saudar os secretários, Alberto, Salim, os colegas aqui, os investidores. Eu estava até vendo o mapa, você chegou a ver, cada uma, fizemos 6 concessões, 2 a 2, estão todas juntinhas, assim, uma coisa muito boa. Veja, nós estamos falando de um processo que levou, e é por coincidência mesmo, eu entrei no dia em que nós tomamos a decisão de privatizar, exatamente naquele dia. Esse dia é 22 de julho de 16, quer dizer, se a gente falar que nós fizemos a última no dia 28 de dezembro de 18, nós estamos falando de um processo que levou 2 anos e 5 meses para concluir. E essa talvez seria a minha primeira observação. Eu acho que a gente fazia tempo que não fazíamos isso, inclusive com a palavra privatização, mas tem certamente algumas otimizações que podem ser feitas. E aqui é só porque, de fato, o que a gente percebe é que não basta só a vontade, né? Porque existe, e talvez o momento passado, o recente, existe muito movimento contra isso. Quando você me pergunta dos momentos decisivos, eu vou te colocar 2. O primeiro momento decisivo, eu estou vendo aqui o Armando, né, foi a nossa Assembleia. As assembleias todas, no momento que a gente foi formalizar processo de decisão, as assembleias eram exatamente os momentos em que isso ocorria. E os movimentos muito interessantes, assim, do tipo, chega o sindicato e não deixa ninguém entrar. Então, nós ficamos numa situação assim, muito delicada. Teve uma assembleia que nós fazíamos em regimes de conferência permanente para que pudesse realizar e terminar. E isso aconteceu também em cada um dos estados. Então, o que a gente percebe, eu gosto de usar o caso, por exemplo, só do Piauí, que foi o nosso primeiro, eu falo assim, bom, mas que diabos de oposição a gente pode ter? Um processo em que, caso do Piauí, a companhia é capitalizada com 700 milhões de reais pelo novo sócio. Segundo, ele assume um conjunto de dívidas, entre elas mais de 800 milhões da RGE. Terceiro, ele diminui a tarifa, essa de flexibilização, em 8,5% para os consumidores a partir de D0. No momento que ele assina, o consumidor tem essa redução. O governo recebe um bônus adicional de outorga de cerca de 100 milhões de reais. São 3 milhões de pessoas que vivem nesse estado e, a partir daí, passam a ter não uma empresa insolvente, mas uma empresa capitalizada com recursos para fazer melhoria de qualidade. Essa empresa, do outro lado, tinha duração e frequência da interrupção maior do que o cluster dela, tinha perdas maiores do que as empresas que estão na mesma região, e investia menos do que a necessidade de depreciação. Então você faz uma mudança dessa que parece extremamente positiva, depois de 2 anos, foi a primeira que nós fizemos, foi em julho mesmo, uma semana, no última semana de julho desse ano, portanto 2 anos depois do processo de decisão, e quase que a gente não consegue. Naquele dia nós tivemos que cancelar 5 das 6, não, Marisete? Então fizemos uma única. E fizemos essa daqui, que é um exemplo que eu considero assim, excepcional de como isso vai trazer benefício para o país. Quem é que impede de a gente fazer isso, nesse momento aqui? Os sindicatos. Então eu digo, são nessa companhia cerca de 2 mil empregados, nós estamos falando de um estado com 3 milhões de pessoas.
todos esses benefícios diretos para os 3 milhões e para os 200 milhões de brasileiros que, de alguma maneira, são sócios dessa empresa. E a gente fica, e não sei se vocês sabem, assim, eu e o presidente do conselho da companhia temos uma ação na pessoa física, uma para cada uma das decisões, são 7 que nós já temos, só por este evento, né? Eu tenho outras por outros motivos, mas temos essa. Então, eu digo assim, esse é um momento decisivo, mas ele foi superado, nós conseguimos realizar essas assembleias, nós conseguimos tomar essas decisões, e, para falar a verdade, quer dizer, um momento que teve risco ao processo foi o momento quando começam essas judicializações, e ela chega num ponto, no final de julho, com o STF. Né? Teve uma interpretação no primeiro momento, depois ela não nos alcançava, depois houve uma decisão especificamente em cima da CEAL, razão pela qual ela foi a última a ser privatizada. Nós conseguimos cassar essa liminar. Aliás, nem nós cassamos, houve uma deliberação do próprio ministro, eliminando a liminar no final de novembro, mais ou menos, o mês de novembro, o mês de dezembro. E nós conseguimos concluir. O fato é o seguinte, quer dizer, acho que foi um aprendizado, foram poucas as privatizações ocorridas no governo, essas foram, talvez, as mais importantes, né, em termos de valor, e ela significa, apesar da Eletrobras ter assumido uma dívida grande em cima disso, então, uma parte do norte, a maior parte do norte, tinham dívidas com a Petrobras, e ela foi objeto de um acordo que a Eletrobras fez com a Petrobras, estabelecendo uma perspectiva de, finalmente, a Petrobras receber por recursos que ela nos vendeu, enfim, óleo, gás, etc., e não recebeu. Então, passou a se ter uma perspectiva importante. Nós estamos falando de algo como 17 bilhões de reais que foram reconhecidos, financiados, estão sendo pagos já há cerca de um ano por nós. Né? A segunda coisa importante diz respeito ao que aconteceu com essas empresas. Nós também colocamos dinheiro nessas empresas, cerca de mais de 6 bilhões de reais, e agora refinanciamos essas dívidas e, tal como na Petrobras, temos uma perspectiva de receber, finalmente, por empréstimos que demos a elas. Todas essas empresas, todas, têm perdas e duração das interrupções maiores ou, na média, muito maiores do que as empresas brasileiras. Eu não tenho a área de distribuição é uma das que eu mais trabalhei na minha vida, na área do setor elétrico. Eu posso afirmar, com todos os colegas que adquiriram essas empresas, que mas investir muito mais, a qualidade do serviço melhora muito rapidamente, porque só melhora a qualidade com dinheiro, e melhora porque você estabelece uma companhia meritocrática. A ANEEL, fazendo referência aqui ao Patrus, a ANEEL fixa a tarifa, às vezes os consumidores não percebem, no custo eficiente da empresa, qualquer que seja a empresa. Essas nossas empresas tinham custos de operação, e principalmente pessoal, o dobro do que ela estabelece como referência. Por isso que o cara perde a rentabilidade em um ano de 25%. E por isso que a gente tem essas ações no momento da privatização. Porque o único ente, possivelmente, e não são todos, que tem que ficar claro também, tal como o general colocou aqui da percepção dele com relação à qualidade das pessoas, eu vi dentro da Eletrobras e na maior parte das nossas empresas muito boas pessoas, profissionais, acho que em termos de formação, os melhores que eu já vi na vida. O problema não é esse. O problema é a quantidade de profissionais que às vezes, até com esta formação, estão dentro da empresa. Aí o que acontece é o seguinte, é pelo excesso de profissionais. E nós temos muito mesmo. Nós já tiramos, só na Eletrobras, mais de 3 mil, e ainda faltam 2 mil. Nessas empresas nós tínhamos 7 mil, o dobro do que recomendava a ANEEL. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente vai ter que enfrentar. Hoje parece ele ser comum. Na capa acho que, se não me engano, do Estadão de hoje está isso. Estados, municípios, governo federal, as empresas, todas com o mesmo problema. Então, eu entendo que essa e aí, Salim, colocando um pouco da tua convicção, e ela é importante, da sua liderança, em cima desse caminho. Porque eu acho que a sociedade ganha muito,
muito mesmo. Se a gente for rápido nesses processos, para que ela, primeiro, valorize o estoque. Pega a Eletrobras inteira, é prova boa disso. Dia 22 de julho de 2016, ela valia algo na casa de 15 bilhões de reais. Já tinha se valorizado um pouquinho. Há uma semana atrás, pós os processos de privatização das distribuidoras, vale 50 bilhões de reais. É isso que a sociedade recuperou de valor dessa empresa, que pode valer, inclusive, tenho convicção que valerá